Pessoal, eu acho que nem o mais otimista fã do Lionel Messi poderia imaginar esse começo de Copa do Mundo, cara. Que loucura. O Messi, com 39 anos de idade, está tendo o seu melhor início de Copa do Mundo de toda a carreira. Simplesmente incrível, simplesmente inimaginável, né? Era uma partida que gerava bastante expectativa pela busca do Lionel Messi por se isolar como o maior artilheiro da história das Copas, recorde que ele igualou Miroslav Klose na primeira partida contra a Argélia, e ele já poderia ter alcançado esse recorde de forma isolada logo no comecinho do jogo, após pênalti sofrido por Lautaro Martinez, né? Pênalti esse que até gerou algumas dúvidas ali, né? O juizão não marcou a princípio, depois ele foi chamado pelo VAR para revisar o lance e aí sim marcar a penalidade. Dando a minha opinião para vocês, o que eu acho é o seguinte: se o lance tivesse ido apenas aqui o jogador de número 4 da seleção da Áustria, que é o Schläger, eu acho que teria sido um lance legal, tá? Porque o Schläger, ele consegue dar o carrinho e tirar a bola dos pés do Lautaro. Porém, o camarada que está aqui atrás, que eu não tenho certeza qual jogador é, se é o Poste, acho que é o Poste, né? O camarada que está aqui atrás, o Poste, ele faz o pênalti no Lautaro Martinez antes do Schläger chegar na bola. Então, para mim, aqui não tem muito mistério, cara. Eu acho que foi penalidade, sim. O Poste acabou se equivocando, se precipitando aqui e acabou fazendo a penalidade antes do Schläger fazer o desarme do Lautaro Martinez. E aí, cara, pênalti. Lionel Messi tem batido muito bem os pênaltis, né? A gente viu isso na Copa passada, embora é bem verdade que ele também perdeu um pênalti na Copa passada. Ele adotou esse estilo de batida, né? De dar uma paradinha ali, esperar o goleiro definir, rolar no outro canto, um estilo que ele aprendeu com o Neymar, inclusive, dito pelo próprio Neymar. Só que dessa vez, cara, ele errou alguma coisa ali, errou a batida, errou a força, não sei o que foi, mas ele jogou a bola para fora, né? Mérito pro goleiro da seleção da Áustria, né? Que é o Alexander Schläger. Ele deu uma segurada, né? Ele não caiu ali até o limitezinho. E aí talvez por isso, por essa demora do goleiro definir, o Messi tenha dado uma rateada ali e acabou tentando tirar mais do que era preciso, né? Na verdade, assim, o goleiro foi tão bem no lance, cara, que acredito que se essa bola não vai para fora, tinha uma boa chance do goleiro pegar. Poderia ter entrado, né? Se ela vai aqui bem na bochechinha da rede aqui, ó, bem aqui, eu acho que ela teria entrado. Mas foi justamente pelo Messi ter tentado tirar demais do Alexander que ele acabou jogando essa bola para fora, né, cara? Com esse pênalti perdido, o Messi se tornou o jogador com mais pênaltis perdidos na história das Copas, né? Ele bateu 7 pênaltis, ele é o jogador que bateu mais pênaltis na história das Copas. Desses 7 pênaltis, ele fez 4 e perdeu 3, tá? Sendo que esses 3 pênaltis foram um em cada uma das últimas 3 Copas do Mundo. Ele perdeu um pênalti na Copa do Mundo de 2018 contra a Islândia. Ele perdeu um pênalti na Copa do Mundo de 2022 na terceira rodada, né, contra a Polônia. E ele perde agora este pênalti na segunda rodada contra a equipe da Áustria, né? Então, o Messi sempre teve essa questão na carreira dele, né? De todos os fundamentos que ele domina, o pênalti foi o que ele mais... como é que eu posso dizer? Foi o fundamento mais questionável da carreira do Messi. Se eu não me engano, ele tem mais ou menos 78% de aproveitamento em batidas de pênalti na carreira, o que para um jogador do patamar dele não é um grande aproveitamento. E aí, cara, depois disso aqui, eu até brinquei lá no meu Twitter. Inclusive, sigam eu lá no Twitter, que eu tô sempre deixando os meus pitacos, os meus comentários lá durante a Copa do Mundo. Eu até brinquei, ó, como a vida do Messi virou um filme, ele deve ter perdido esse pênalti pro gol do recorde ser um golaço, roteirista previsível. Porque de fato, né, com tudo que tem acontecido na carreira do Messi ultimamente, cara, era bem previsível que ele ia perder esse pênalti, mas ia ter um negócio melhor reservado lá na frente. De qualquer forma, assim, depois que o Messi perde o pênalti, a Áustria dá uma animada no jogo, né?
e começa a pressionar a equipe da Argentina. Esse era um matchup um pouco complicado, tá? Das seleções que estão no caminho da Argentina nessa Copa do Mundo, a Áustria é uma das mais chatas, porque é uma seleção que pode não ser grandes coisas tecnicamente falando, mas é uma seleção de muita pressão pós-perda, de muita marcação, de muita correria, de muita intensidade, que é mais ou menos o oposto da Argentina, né? A Argentina é um time mais lento, de troca de bola, tá sempre circulando a bola, buscando ali a melhor jogada, muitas vezes em torno do Lionel Messi. E aí você enfrentar um time como esse, que além de ser um time de muita correria, de muita intensidade, é um time que povoa muito o centro, né? Povoa muito o meio de campo, que também é justamente por onde mais a Argentina joga. Não era um matchup muito confortável para a atual campeã do mundo. Só que mesmo assim, passado aquele susto inicial pós-pênalti, que a Áustria tenta dar uma pressionada, a Argentina começa a tomar controle do jogo e começa a criar algumas chances. Chances essas em torno do Lionel Messi. A gente teve essa chance aqui que ele já poderia ter marcado, né? Que ele sai ali na frente do gol e aí ele poderia ter batido essa bola aqui, mas ele tenta dar o corte no Konrad Laimer, né? Para meio que tentar garantir o gol, tirando o Laimer da frente. Só que aí no que ele corta, o Laimer, o Davi Alaba chega para desarmar ele. Inclusive quase é gol contra do Alaba aqui nessa jogada, né? Porque ele chega para dar o biquinho ali para tirar a bola do pé do Messi e acaba jogando ela na direção do próprio gol, mas o Schläger consegue fazer a defesa. A gente tem também essa chance aqui, que foi uma chance após um passe incrível do Messi, né? Uma jogada pela esquerda da seleção da Argentina. A bola chega até o Messi na entrada da área, ele dá um passe de primeira incrível para encontrar o Enzo Fernandes, que estava fazendo uma infiltração pela esquerda. Um passe que eu confesso que só o Messi viu, cara. Eu nem tinha percebido na hora. E aí o goleiro da Áustria sai, bate na bola, ela sobra pro Messi. Só que aí quando o Messi finaliza pro gol, o Alaba aqui, posicionado no meio do caminho, consegue impedir o gol. Então mesmo após o pênalti, a Argentina estava levando perigo e meio que estava ficando maduro esse gol da equipe da Argentina. E esse gol saiu no melhor estilo Argentina e no melhor estilo Lionel Messi, cara, porque é um gol que vem após uma ótima trabalhada de bola da equipe da Argentina, que começa a construir por dentro, leva a bola até o lado esquerdo, tem a ultrapassagem do lateral Facundo Medina, o jogador do Olympique Marseille, ele bate para o meio da área, essa bola ia de encontro ao Thiago Almada, e aí o Almada, de forma muito sagaz, de forma muito esperta, astuta, faz o corta-luz, sabendo que Lionel Messi estava atrás dele, sabendo que Lionel Messi estaria na zona dele, né? E aí, meu irmão? Essa bola aqui pro Messi é mais fácil do que pênalti. Assim, eu falo com tranquilidade, tá? É mais fácil. Essa bola, esse tipo de chute aqui pro Messi é muito mais fácil do que um pênalti, cara. Ele chegou, meteu aquela chapada tradicionalíssima e saiu pro abraço, né, cara? Lionel Messi, com esse gol, se isolou como o maior artilheiro da história das Copas, finalmente ultrapassando Miroslav Klose, né? O Klose ostentou esse posto desde 2014, né? Foram 12 anos do Klose como o maior artilheiro da história das Copas. E agora, pela primeira vez desde então, Lionel Messi está no topo de forma isolada, né, cara? 6 Copas do Mundo, uma carreira gigantesca, uma carreira brilhante. Demorou bastante. Houveram questionamentos no meio do caminho, né? Quando a Argentina foi eliminada pela França nas oitavas de final em 2018, muita gente achava que era a última vez que o Messi não chegaria para jogar a Copa do Mundo 2022. Ele não só chegou, como fez muitos gols, foi campeão do mundo, chegou para de 2026, meteu 5 gols já e agora é o artilheiro isolado da história das Copas. Realmente é uma jornada incrível da carreira do Lionel Messi até aqui. Tá aí. Grande Messi. Com isso, cara, a gente também pode trazer aqui umas curiosidades interessantes. Ó. O Messi se tornou hoje o maior artilheiro da história das Copas exatamente 40
anos após o lendário Argentina e Inglaterra da Copa do Mundo de 1986. O jogo que o Maradona faz o gol de soquinho, mas também que o Maradona faz um dos maiores gols da história do futebol, driblando meio time da Inglaterra e indo deixar a bola dentro do gol. É loucura, né, cara? Assim, é por isso que eu digo que a vida do Messi parece um filme, porque sempre tem umas coincidências muito bizarras na carreira dele, cara. 40 anos fechado, cara. Exatamente 40 anos. De um dos jogos mais históricos do futebol argentino, né? Talvez não, certamente eu diria, o maior jogo da carreira do Maradona. E o Messi, ele é visto como um Maradona 2, digamos assim. Apesar dele ter superado o Maradona. Então, realmente é um detalhe muito curioso, né? Com isso, o Messi também se tornou apenas o terceiro jogador a marcar em 6 jogos consecutivos na Copa do Mundo, após o francês Just Fontaine, que marcou 13 gols na Copa do Mundo apenas em 1958. Só não foi campeão porque trombou com um tal de Brasil, de um tal de Pelé e Garrincha no meio do caminho. E Jairzinho, furacão de 70, o Messi aí então iguala Just Fontaine e Jairzinho como únicos jogadores a marcarem em 6 partidas consecutivas. No caso do Messi foram esses jogos aqui que ele marcou, tá? Austrália, Holanda, Croácia, Argentina, França na final, né, de 2022, aí Argélia na primeira rodada de 2026 e agora a Áustria, beleza? E aí, cara, eu não sei se o Messi vai jogar a próxima partida, tá? A Argentina vai fechar a sua fase de grupos. Ela já está classificada, né? Já está classificadíssima com o primeiro lugar na mão, mas ela vai fechar a fase de grupos contra a Jordânia. É a cara do Messi descansar nesse jogo, porque o Messi não é mais nenhum moleque, né? Então seria ideal ele descansar nesse jogo para poder chegar com mais energia para o mata-mata. Mas pode ser que ele jogue essa partida. E aí, se ele jogar, tem uma boa chance dele marcar e chegar a 7 partidas consecutivas marcando na Copa do Mundo, beleza? E aí, cara, a gente teve um segundo tempo bem... Como é que eu posso dizer? Desconfortável para a equipe da Argentina, né? Porque mesmo que eles estivessem na frente do placar, era um jogo que era difícil de controlar. Não foi a mesma coisa da partida contra a Argélia, né? Contra a Argélia, a Argentina controlou muito bem o jogo. Teve alguns momentos ali que a Argélia conseguiu encher o saco da Argentina, mas de maneira geral foi um jogo controlado. E hoje não. A Áustria realmente encheu o saco da equipe da Argentina. Talvez seja até um jogo para as equipes que forem enfrentar a Argentina na fase de mata-mata estudarem, para eles meio que verem, beleza, vamos ver aqui, vamos pegar isso aqui, vamos entender quais são as formas que a gente pode deixar essa equipe desconfortável. Porque é uma equipe muito técnica, é uma equipe que joga com muita paciência, com muita calma, mas que não gosta de ser pressionada, né? Uma equipe que não gosta que você coloque intensidade, que você coloque velocidade no jogo. Tanto que esse foi um jogo de muitas faltas, né? Foi um jogo muito faltoso, cara. Deixa eu até pegar aqui a estatística. Não sei se a minha impressão tá errada. De que teve muitas faltas nessa partida, ó. Cadê? A gente teve 4 cartões amarelos, tá? O que é um número bem alto de cartões amarelos para essa Copa do Mundo. E a gente teve... Cadê o número de faltas? Nossa senhora, cara, a gente teve 26 faltas. 26 faltas nessa partida. Se você tem acompanhado todos os jogos dessa Copa do Mundo, você sabe que é uma Copa do Mundo que os juízes não têm dado tantos cartões assim e que muitas vezes não tem tantas faltas, né? A gente teve, por exemplo, Cabo Verde, nas 2 primeiras partidas de Cabo Verde na Copa do Mundo, eles fizeram apenas 5 faltas. Só nesse jogo teve 26, cara. Então foi um jogo bem faltoso porque muitas vezes a Argentina perdia a posse de bola para essa marcação muito chata da Áustria e aí parava as jogadas com faltas, né? Então realmente não era um jogo muito confortável para eles. Eles até estavam conseguindo criar algumas chances. Eu diria que em momento algum a Áustria fez um abafa para cima da Argentina. Eu acho que eu só consigo me lembrar de cabeça de uma defesa do Dibu Martínez após uma cobrança de falta do Sabitzer. Mas a Argentina não estava conseguindo fazer o 2-0 para matar logo o jogo. Eles tinham umas chances ali, uma batida do Enzo Fernandes na entrada da área que acaba
desviando no meio do caminho na defesa. Tem uma cabeçada do Nico Gonzalez ali após uma cobrança de escanteio que passa muito próximo do gol. Porém, ele só vem conseguir fazer o 2-0 para matar de vez o jogo praticamente ali o último lance do jogo, após uma puxada de contra-ataque do velhinho. O homem ainda estava em campo, Lionel Messi. Ele puxa um contra-ataque no finalzinho ali do jogo, dá assistência, dá o passe pro Julian Álvares, né, que tinha entrado na segunda etapa. O Julian Álvares não consegue marcar, ele finaliza, a bola é defendida pelo goleiro. E aí é aquele negócio, cara. A bola tá procurando o Messi, o futebol tá procurando o Messi, tá tudo dando certo para ele. Era para ser gol do Julian Álvares, né? Mas o goleiro fez a defesa, a bola sobrou com o Messi, ele limpa a marcação, finaliza, o chute é bloqueado, de novo dá o rebote nele, e aí no rebote ele vai e faz 2-0. Assim, é uma parada impressionante, cara. Assim, parece que tem um script, cara. Tá scriptado a carreira do Messi, os gols do Messi em Copa do Mundo, cara. Porque realmente a bola simplesmente é apaixonada por esse cara. E aí, com esses 2 gols, ele chegou a 5 já nessa Copa. Cara, que loucura, velho. Que loucura. 5 gols do Messi em 2 jogos de Copa do Mundo. E ele entrou para essa seleta lista aqui, ó. Jogadores que começaram a Copa do Mundo marcando 5 gols nas suas 2 primeiras partidas. A gente tem o Stabile ali em 1930, com 5 gols marcados. O Kocsis, da Hungria, em 1954, com 7 gols marcados. Just Fontaine, em 1958, com 5 gols marcados. Harry Kane, na Copa 2018, com 5 gols marcados. Aqui no caso do Kane, cara, ele começou muito bem fazendo 5 gols, mas ele terminou a Copa com apenas 6, tá? Então, depois dos 2 primeiros, ele só fez mais 1 gol. E agora o Messi, em 2026, com 5 gols marcados após os seus 2 primeiros jogos. É impressionante, cara. É impressionante. Havia muitas dúvidas acerca da seleção da Argentina para essa Copa, porque eles fizeram uma cacetada de amistoso fraquíssimo durante o ciclo. Mas é um time que vai dar trabalho para qualquer um que enfrentar. Não só por causa do Lionel Messi, mas pela forma de jogar, cara. Esse time da Argentina é uma coisa incrível, cara. É um time que você vê aqui pelo mapa de posicionamento, cara, como eles jogam muito próximos uns dos outros, né? É uma equipe que sempre tá trocando passes, retendo a posse de bola, com muita qualidade técnica. Eles têm jogadores muito técnicos além do Messi. Enzo Fernandes, McAllister, Depou. O Lautaro Martinez tem sido o centroavante, apesar de ser um cara que deixou muito a desejar na última Copa. Mas é um cara que tem muita qualidade. E aí eles têm o Julian Álvares, um jogadoraço, como opção no banco de reservas, cara. E o Messi, né? Todo esse ecossistema girando em torno dele. Você vê aqui o posicionamento médio do Messi. É uma dupla de ataque, digamos assim, dele com o Lautaro. Só que por incrível que pareça, cara, o cara que mais se movimenta é o Lautaro Martinez. O Messi fica ali naquela zona, né? Naquela zona intermediária, central. E ele tá sempre buscando os locais mais prolíficos ali para se posicionar, para receber a bola, para finalizar pro gol, para gerar um passe. Não é mais o Super Messi, ele não é mais tão rápido, ele não tem mais tanto reflexo, né? Às vezes ele erra uns passes bestas. Nesse jogo mesmo a gente viu uns 3, 4 passes bobos que o Messi errou, mas ainda assim ele ainda tem uma visão de jogo incrível, ele ainda tem uma qualidade de passe incrível e mais impressionante ainda, ele ainda tem uma finalização incrível. Então com todos esses fatores, cara, com toda certeza a Argentina ainda pode, quem sabe, chegar em mais uma final de Copa do Mundo e por que não sonhar com o Tetra, não é isso? Enfim, meus caros, esse foi o vídeo, mais uma partida histórica de Copa do Mundo, mais uma partida histórica de Lionel Messi, número 1, o maior artilheiro de todas as Copas. Beleza? Obrigado pela sua atenção, deixa o like, se inscreve no canal, manda aqui nos comentários a sua opinião sobre essa partida, tá certo? Forte abraço e até a próxima.